Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com o Estúdio Câmara ao vivo. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. E hoje nós vamos falar de overtraining. Você que treina, né? Você que vai para academia, tá cuidando da sua saúde. Você sente dor? E aí, quando você sente dor, você sai com a sensação de missão cumprida, né, da academia? Então, mas será que esse cansaço todo é mesmo sinal de evolução? Ou um alerta do nosso corpo? Um estudo do Datafolha mostra que 53% dos brasileiros praticam atividade física, isso é maravilhoso. Mas entre quem treina, cresce um comportamento perigoso, gente. A ideia de que evoluir é ir sempre ao limite, né? Só que a ciência mostra o contrário. Quando o corpo não consegue se recuperar, o resultado não é ganho, não. É queda de desempenho, lesão e até problemas de saúde. Hoje nós vamos entender onde está essa linha entre evolução e excesso, né? E por que respeitar o nosso corpo pode ser o caminho mais inteligente para a gente ter resultado. O nosso corpo fala e a gente precisa aprender a ouvir o que o nosso corpo está dizendo, né? Então participe com a gente, mande sua experiência ou sua dúvida. Os nossos entrevistados já estão conosco e daqui a pouquinho nós vamos apresentá-los e aí você pode tirar as suas dúvidas sobre um treino que realmente funciona. E aí, sentir dor logo após o treino é legal? Isso é resultado mesmo? E aquela dor tardia, né? Vale a pena? Ou não sentir dor? Será que está dando resultado? Não estou sentindo nada, preciso pegar mais pesado? Manda pra gente a sua dúvida, a sua experiência, né? Compartilhe conosco, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo e daqui a pouquinho apresentamos, então, os nossos convidados de hoje para você, tá bom? E hoje na Câmara de Campinas, olha só, acontecem reuniões importantes, abertas ao público e a sua presença é muito importante, faz a diferença sim. Às 10 horas, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas realiza a segunda reunião ordinária. O encontro será realizado no plenário da Câmara, vai ser presidido pelo vereador Marrom Cunha e deve discutir aí os principais desafios enfrentados pela população idosa e buscar soluções para melhorar a qualidade de vida do idoso no município, tá? E mais tarde, às 7 da noite, é a vez da Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Esse encontro, gente, será realizado no plenarinho e vai ter o tema Mulheres e Meninas Vivas, Campinas contra a Misoginia. E vai discutir o avanço, né, da misoginia, incluindo o discurso do movimento Red Pill em meio ao aumento da violência contra as mulheres. Você também pode participar, lembrando que todos os encontros, as comissões, as reuniões são transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo nosso canal do YouTube. Você pode participar presencialmente na Câmara ou então você pode acessar lá o canal do YouTube e também dar a sua opinião, conversar, o pessoal vai estar respondendo, tá? Importante a gente salientar isso e dizer para você que a sua participação nessas reuniões é muito importante também. Então, fique à vontade para participar presencialmente ou pela TV Câmara Campinas e também no canal do YouTube da nossa TV Câmara Campinas, que está disponível para você, é só você acessar. Previsão do tempo chegando, vamos lá, né? Que coisa! Estamos no outono e olha só a previsão para hoje, gente. O que aconteceu, né? Foi uma inversão aí de estações, porque no verão chuva demais. Agora outono, olha só. Hoje temos um dia de sol, algumas nuvens à tarde, mas à noite de céu limpo, outono brasileiro, mínima de 18, máxima de 29 graus. A gente sabe que o termômetro aí pode passar dos 31, né? A meteorologia diz máxima de 29, sensação térmica a gente sabe que é um pouco mais elevada, tá? Então cuide-se, hidrate-se e bora, que a terça-feira tá aí prontinha te esperando e você pode fazer sim um ótimo dia. Bom, vamos ao nosso tema central, vamos à apresentação dos nossos convidados. Vamos falar desse universo de treino, né? Esse universo do treino tem aí uma frase muito repetida, no pain, no gain, ou sem dor, sem ganho. Será que é isso mesmo? A ciência do esporte mostra, gente, que essa lógica não é tão simples assim, não. A dor muscular tardia, por exemplo, é uma resposta normal do corpo. Mas quando a dor muda de padrão, o corpo deixa de evoluir
e começa a pedir socorro. A gente precisa ouvir esse pedido de socorro. O uso de estimulantes, né, tem sido divulgado nas redes sociais como forma de melhorar o foco e a performance. Precisa se atentar muito com isso. Especialistas alertam que esse tipo de prática pode agravar ainda mais o estresse do organismo. Então, hoje a gente conversa sobre o limite dos treinos. E para conversar sobre esse limite, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga esportiva Angélica Picarelli. Seja muito bem-vinda, Angélica, bom dia. Bom dia para você, Elmer, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Maravilha! E para completar o nosso time de hoje, gente, nós temos pelo Zoom, direto do Rio de Janeiro, professor, né, personal trainer, professor de musculação, pós-graduado em treinamento de força, Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, Rúbia, bom dia, doutora, bom dia a todos que estão acompanhando a gente ao vivo. É muito importante a gente estar falando sobre saúde, sobre atividade física, principalmente nesse mês de março, né? Agora, há poucos dias, no dia 10, a gente celebrou aí o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Tem que se mexer, parado não dá para ficar. É verdade, né? A vida é movimento, né? E movimento é você se mexer, é fazer atividade ou então um exercício físico. Então, só que a gente precisa ouvir o nosso corpo e a gente precisa aprender, porque tá cheio de gente que sabe de tudo nas redes sociais, inclusive como fazer você ganhar uma massa muscular rápido, como fazer você crescer rapidinho, né? Um mês de treino já tá lá bombadão. Gente, não é assim, calma lá. A gente precisa de uma visão especialista. Então é por isso que eu pergunto para você, Luiz, qual que é a diferença, professor, entre uma dor muscular normal e uma dor que já indica um problema de treino? Porque as pessoas dizem, não especialistas dizem, eu estou dizendo aqui, pessoal que costuma falar, né? Nossa, eu treinei hoje, estou sentindo muita dor, uau, o treino tá master, amanhã eu vou treinar mais forte para sentir mais dor ainda. Então, quanto mais dor, mais resultado. É verdade isso? Não é verdade. Isso é um grande mito e é um grande perigo também, né? Porque, assim como você disse, tem gente que não atinge a dor, né, que esperaria ter aí de um treino e aí acaba tentando fazer mais, pegar mais peso, né, descansar menos, e aí ao invés de conseguir aí um resultado bom, né, um resultado que a gente espera na academia, que é a hipertrofia ou a perda de peso, acaba conseguindo uma lesão e aí fica fora dos treinos de uma forma durante muito tempo. Então, você me perguntou como é que a gente pode diferenciar essa dor, e é muito simples. Quando a gente faz uma atividade física, a gente tem ali pequenas microlesões, são microlesões que o nosso músculo sofre, e aí na hora que a gente está se recuperando, quando o músculo começa a se cicatrizar, aí acontece essa dorzinha, que é uma dor leve, é uma dor que no máximo em 48 horas ela deixa de estar ali, você deixa de sentir. Passou disso, é uma dor mais localizada, é uma dor que você não tem mais, não consegue movimentar aquele membro, por exemplo, aí já é um sinal de atenção, é um sinal que alguma coisa está errada. Excelente, professor, muito bom, porque tem gente que vai treinar e aí volta não consegue, né? Eu já vi vídeos assim do pessoal para ir ao banheiro tem que ficar segurando e tal, e para subir uma escada, então, e vai quase engatinhando porque não consegue caminhar depois de um dia de uma hora de treino, né? Então a gente precisa aprender a diferenciar isso. Agora, Angélica, vamos para a psicologia. Porque tantas pessoas, né, associam o sofrimento e a exaustão ao resultado dentro da prática dos exercícios. Por que a gente tem esse costume de, assim, se eu estou sofrendo, eu estou tendo resultado. Se eu não estou sofrendo, o meu resultado não é o que eu espero. O que a psicologia traz para a gente disso? Bom dia. Acho que é importante, né, vocês têm falado muito sobre o corpo em movimento, né, e esse corpo ele fala com a gente o tempo inteiro. Uhum. Então esse corpo precisa ser sentido, corpo e mente não se separam, né, então enquanto a gente está ouvindo de fato o que o nosso corpo está trazendo pra gente. E quando a gente está falando dessa exaustão, é muito comum a gente achar que os resultados eles vêm somente nessa fadiga, né, muito intensa, enquanto na verdade não necessariamente. Então a importância da gente entender que cada corpo é um corpo, e como é que esse corpo está comunicando com a gente, como é que esse corpo, inclusive, a gente chama, né, de propriocepção, no sentido de corpo-sentido, então como é que eu estou fazendo esses movimentos, e não necessariamente eu preciso chegar nessa fadiga
né, totalmente. A gente até acha que quanto mais a gente suar na academia, Uhum. mais a gente vai estar tendo resultados, e na verdade a gente está perdendo, né, o nome que a gente está falando até de eletrólitos. Sim. Então, quanto mais a gente está suando e não está repondo, inclusive, esses eletrólitos, pior a gente está, inclusive, se recuperando, e a gente não está dando, né, todo o aporte para esse corpo, de fato, tá em construção, tá em movimento, tá ativo. Né? Então, a importância, de fato, da gente estar se olhando e entender, né, dessa exaustão. A gente vai ter uma fadiga, claro, Sim. vai ter um cansaço, mas que a gente não passe esse pico de estresse, inclusive, que pode ser muito mais prejudicial. Exato. Quando a gente fala em pico de estresse, pergunto para o professor os sinais mais claros, ô, professor, que mostram que um aluno, né, uma pessoa, ultrapassou o limite saudável durante o treino. Durante o treino, vamos lá, é 40 minutos? Ah, não, eu vou ficar 2 horas na academia porque eu preciso ganhar hoje. O resto da semana eu não vou conseguir ir. E hoje eu vou ficar 2 horas e vou treinar tudo, cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos lá. Quais são os limites, né, durante um treino? O tempo de treino para uma pessoa que não é um atleta de alto rendimento, que a gente sabe que atleta que, né, trabalha com isso é totalmente diferente de nós que estamos aí tentando manter o movimento. Verdade. Inclusive, a doutora citou agora, né, que cada corpo é um corpo, e a gente não tem como dar um prazo, assim, ó, vou dizer para você que em 1 hora é o suficiente. Não, porque 1 hora para uma pessoa pode ser pouco, para 1 hora para uma outra pessoa pode ser muito, pode ser o extremo. Então, realmente, cada caso é um caso, por isso a importância de um profissional de educação física sempre acompanhando esse aluno, né, para poder até dosar. A doutora pode falar muito melhor do que eu, mas a gente, às vezes, a gente não aceita que nós temos que ter limites, né? Em muitos casos, a gente passa do limite querendo mostrar para alguém que a gente é mais capaz, ou até para mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz. Mas o que eu posso falar em relação à parte da educação física, a parte do esporte, é que está fazendo uma atividade física, é comum que a nossa frequência cardíaca aumente, né, que a gente fique com o coração, o coração mais acelerado, que a respiração fique um pouco mais rápida, que possa surgir aquela dor muscular no dia seguinte que a gente falou agora há pouco. Agora, passou disso, o problema vem quando os problemas, os sintomas são além desse, né? Saiu desse padrão de coração mais acelerado, respiração mais ofegante, dor muscular, passou disso, aí já é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Não precisa ser imediatamente um problema, mas a gente já tem que acender um alerta ali, porque pode estar caminhando para um overtraining. O que é o overtraining? É quando a gente passa totalmente do limite, o nosso corpo vai à exaustão, e aí, além de conseguir muitas dores, né, e até possíveis lesões, a gente tem até problemas físicos, né? A gente não consegue, como você citou agora, andar, a gente não consegue ter uma vida normal, a gente não consegue fazer as nossas atividades no restante do dia, porque a gente se desgastou totalmente na academia. E em casos mais extremos, existem doenças, né, que acabam surgindo, problemas de saúde muito sérios que acabam surgindo, e tem gente que vai parar no hospital por conta disso. Então, saiu da elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca, saiu da respiração ofegante, saiu da dor muscular comum no dia seguinte, tem alguma coisa errada, precisa ter mais atenção. É importante, professor, a gente falar, né, desse overtraining, dos nossos limites, porque muita gente confunde cansaço com evolução e aí acaba treinando além do limite, né? Nem é no limite, não, é além do limite. E a gente observou nas notícias aí nos últimos meses, né? Acaba quebrando essa ideia enraizada de que a gente tem que sempre treinar e fazer além do que o nosso corpo aguenta. Por quê? Porque nós tivemos aí notícias de mortes súbitas acontecendo em academias, então isso muda completamente o nosso olhar sobre o treino, a gente precisa entender, porque a gente não está falando só de performance, não. A gente fala do preparo do corpo para suportar esse esforço, porque se o seu corpo não está preparado, ele vai colapsar.
Agora, Angélica, esses aumentos de casos, né, que nós vimos de mortes súbitas em academia, revela uma falta de consciência das pessoas sobre os próprios limites, né? Ou uma falha de cultura aí, porque o treino sempre incentivava a ir além, né? A gente percebe que vamos treinar, a gente consegue, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Será que isso é algo cultural? Ou é algo que realmente as pessoas estão, a rede social, todas essas informações rápidas e os fake news também, né? A facilidade de você falar que você cresceu um músculo de hoje para amanhã e as pessoas acreditam e aí querem fazer igual. Qual que é a avaliação que você faz dessa questão aí de ir além do limite na academia, no treino, e dessas mortes súbitas, perdão, que acabaram ocorrendo e sendo noticiadas? Perfeito, né. Acho que a primeira coisa que eu poderia dizer, né, perguntar para o público é o que é ir além, É. né. E acho que a gente começa aí nessa consciência em si, a gente fala muito sobre: "Tá, qual é o meu limite?", mas será que a gente sabe qual que é o nosso limite de fato? Né, o Uhum. professor estava falando, a gente está falando sobre esses acompanhamentos, mas até quando a gente está falando de um alto rendimento, precisa ser muito bem cuidado por diversos profissionais. Então, por que quando a gente está falando, né, da gente, né, indo na academia, a gente não tem esse acompanhamento? Então há uma negligência, de fato, nesse cuidado. E Uhum. aí é justamente nesses excessos, eu acho que as redes elas vêm para nos auxiliar, como por exemplo, a gente ter esse espaço para poder estar conversando, para poder estar orientando, batendo um papo, mas ao mesmo tempo, as redes também, elas estão ali com vários especialistas sem serem Sim, especialistas, né. verdade. Então todo mundo sabe muito, todo mundo tem algo a dizer e eu acho que, assim, a gente tem muito a contribuir, mas o quanto a gente está entendendo a veracidade daquilo que a gente está escutando, de quando a gente está orientando. Uhum. Então essa busca por profissionais, de fato, para ter esse cuidado com a gente, inclusive da gente entender o nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele fala o tempo todo com a gente, né, corpo, mente não se separam. Quando a gente está falando, né, do corpo sentido, não é somente quando a gente fala da psicologia, né, desses pensamentos que sejam acelerados, isso, mas o nosso corpo está manifestando junto. Então, quando a gente está falando dessa exaustão, né, de chegar aos nossos limites, provavelmente não, a gente já passou do nosso limite, né, Uhum. então a gente entender de fato até onde eu posso ir, esse cuidado com o movimento, não sei perguntar e mesmo assim, né, as orientações dentro da academia, hoje a gente vê, muitos profissionais dentro da academia, não só de educadores físicos, mas Uhum. também esse aporte seja para nutricionistas, outros profissionais da área, até acho que poderiam ter mais psicólogos ali para um Uhum. acompanhamento dentro, Perfeito. acho que falta também dentro das academias, e até uma falta inclusive de entenderem como uma demanda de trabalho da própria psicologia do esporte dentro das academias que Uhum. poderiam estar ajudando nesse auxílio, inclusive, né, auxiliando, as pessoas a entenderem esses limiares, né, de Sim. cada corpo, e aí quem sabe a gente teria cenários também diferentes É por aí. verdade, quando você fala de um profissional da saúde mental dentro da academia, é algo importante e interessante, porque às vezes a pessoa vai para a academia também são pessoas, né, são pessoas diferentes, com sentimentos, e tem gente que está com o sentimento à flor da pele, tem gente que está usando a academia como uma válvula de escape, tem gente que Sim. faz uso de medicamentos, vamos falar aqui de saúde mental, né, antidepressivos e tal, e aí acabam indo para a academia como válvula de escape, e acabam se empolgando ali na academia e vão além do limite, porque a gente sabe que a academia é um lugar onde o nosso a gente é muita dopamina, é muita adrenalina, e você vai treinar, isso sim faz muito bem, né, para a nossa saúde mental e física, mas até que ponto, né? E aí a gente Sim. precisa entender, e a questão da psicologia aliada aí com o personal, com a academia, gente, é sensacional. Aliás, a psicologia, a saúde mental, eu acho que deveria ser um ponto onde nós pudéssemos fazer terapia e ter acesso a esse tipo de trabalho a vida toda, né? Porque a gente aprende a melhorar a cada dia com a psicologia. Não é só quando está explodindo, não. É uma coisa assim de você usar a psicologia
como um promoção guia. de saúde, né? Como um guia para o seu caminho, né? Promoção de saúde, é isso mesmo. É. Agora, Luiz, nós falamos aqui sobre as mortes súbitas, né? E eu achei bem legal que ela trouxe referente à psicologia esportiva. Agora, onde que, na sua avaliação, onde que está o risco maior quando a gente fala dessas mortes que aconteceram dentro de academias? No comportamento individual de cada um ou na forma como o exercício é orientado, né? Qual que é a sua avaliação sobre esse ultrapassar o limite até a exaustão e, infelizmente, a morte, né? Porque a gente não pode tampar o sol com a peneira, as coisas estão acontecendo e isso acaba preocupando as pessoas que frequentam aí a academias. E chega ao ponto até de espantar pessoas. Tem gente que deixa, né, deixando de frequentar a academia com medo que possa acontecer o mesmo. Mas eu acho que, nesses casos, Rúbia, a gente tem que dividir essa culpa, vamos dizer assim. Por quê? Quando um aluno chega na academia, ele obrigatoriamente ele tem que vir com uma liberação médica. O maior problema hoje em dia é que as academias elas não exigem a comprovação dessa liberação médica. Eu não preciso chegar com um atestado e falar, o meu médico disse que eu posso treinar. Eu não preciso comprovar isso. É apenas uma questão de confiança entre o cliente e a empresa que está recebendo aquele aluno, no caso, a academia. Quando ele entra na academia, ele preenche um formulário, que a gente chama de anamnese, e ali ele vai falar para a gente como é que está a vida física dele, até a parte psicológica também, né? Se está com algum problema emocional, depressão, ansiedade, tudo mais. E aí, mas aquilo tudo é baseado na confiança, como eu falei. Ou seja, a pessoa pode estar com vários problemas físicos e ela diz que está tudo bem. Ela pode estar com algum problema cardíaco e ela coloca na anamnese que está tudo bem. Ou então, às vezes, ela nem sabe que tem aquele problema cardíaco, por exemplo. Então, é mais uma vez importante, sempre que você for iniciar qualquer atividade física, seja o nível que você tenha, né? Às vezes é uma pessoa já muito treinada, a gente citou agora há pouco as pessoas do alto rendimento, ou uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de atividade física, ela precisa dessa liberação médica. E essa liberação não é uma parte burocrática, a gente não está pedindo aqui nada, eu não quero um carimbo, eu quero uma confirmação de um especialista, no caso, um médico, que diga que você pode fazer aquela determinada atividade física, né? Que você tem que você não tem um histórico, que você precisa. Por quê? Quando você tem essa documentação, quando você tem esse histórico, o profissional de educação física que vai te acompanhar, ele sabe que a sua frequência cardíaca pode ir até tal nível, porque se você passar daquilo ali, pode ser mais perigoso. Isso falando, né, em casos corriqueiros do nosso dia a dia, né? Vou botar um aluno para correr na esteira, ele não pode correr durante 1h50, ele tem que correr durante 40 minutos no máximo, numa intensidade tal, numa inclinação tal. Tudo isso, a gente precisa receber essas informações. Quando o aluno sabe, ele pode passar, quando o aluno não sabe, ele não vai dar essa informação para a gente precisa ter isso através do médico. Nos últimos casos que eu tenho acompanhado, né, aconteceu em Brasília agora há pouco tempo, inclusive com um rapaz que era acostumado a fazer atividade física, se eu não me engano era do Corpo de Bombeiros, ele teve um problema na esteira e acabou falecendo, ele teve um ataque cardíaco, parece, na esteira e acabou falecendo dentro da academia, né? Enfim, outros casos que aconteceram. Aqui no Rio de Janeiro também teve uma menina que passou mal fazendo seu treino. Nesses casos, infelizmente, eu preciso dividir essa culpa também com o próprio aluno. No caso do bombeiro, ele não tinha nenhum histórico, né? No caso dessa menina aqui no Rio de Janeiro, ela já tinha alguns problemas cardíacos, mas ela não passou essa informação para os profissionais de educação física. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso, mas sempre respeitar os limites do próprio corpo, sentir e ouvir os recados que o nosso corpo está dando para que nada disso aconteça. Excelente, né, Angélica?
Sim, eu acho que é importante, né, a gente está falando muito sobre esse corpo sentido em si, mas, a gente pouco sabe o que que é isso, né. Então, quando a gente está falando até mesmo tão importante quanto desempenhar é o descanso. E às vezes a Uhum. gente acha que o descanso é só dormir, né, e não é só. Acho que o sono é uma parte muito importante que a gente precisa, bastante disso, mas quando a gente está falando até de descansos ativos, então, Uhum. até a gente falou de frequência cardíaca, mas como é que a gente retorna mais rapidamente? Então, como é Sim. que eu sei a minha frequência cardíaca máxima? Ele pode, né, falar mais pra gente, mas esse sentido de quanto eu tô me recuperando o mais rápido possível, e aí eu vou entendendo como é que o meu corpo tá reagindo de acordo com o movimento. E acho que todo mundo tá cansado de saber sobre exercício físico é uma parte muito importante pra gente, mas a gente esquece que todo movimento já é uma atividade. Então a gente entender esse movimento, né, até do dia a dia. Uhum. A gente falou um pouco das redes, um pouco dessa construção cultural e social, e acho que a gente está indo muito por esse lugar de, né, o que que é um corpo ideal? O corpo ideal Uhum. ele está mudando conforme, né, o corpo ideal de hoje que a gente está vendo, que a gente falou, né, as pessoas bombadas e tudo mais, não era o corpo de antigamente, uns Sim. anos atrás, não precisa ser muito tempo não, pode Uhum. ser, né, um tempinho atrás. Então isso vai mudando conforme o tempo, e a gente entender inclusive, né, o que que seria isso? O que que isso está dizendo pra gente sobre os dias atuais, e como é que eu tô, me comparando. A gente vai muito desse lugar de comparação em si, e aí a gente perde de fato o que é o meu corpo ideal, o que é Uhum. que eu tô precisando, o que é dentro da minha realidade inclusive, então desse corpo ativo. E aí a gente é onde a gente estoura e a gente acaba indo para esses limites de fato, e acaba não se ouvindo e não tá nem dentro da nossa própria realidade, né, às vezes a gente tá falando: "Ah, eu tenho 2 horas", mas essas 2 horas nem comportam dentro do meu dia todo, até para Uhum. fazer atividade física, né. Ou então eu quero dar tudo, né, passando o limite nessas 2 horas, e eu acabo, né, de fato não cuidando desse corpo. É verdade. E o que que leva a gente a ignorar os sinais, né, que o nosso corpo, emite, né? Mesmo quando esses sinais já estão evidentes, tipo assim, eu sei que eu estou no meu limite, mas eu quero mais um pouco, eu quero mais um pouco. Por que que a gente ignora? O que que acontece com a gente? Esse querer um pouco mais, extravasar, ultrapassar o limite, dentro principalmente dentro do esporte, que a gente fala tá falando aqui, de treinos, né? Por que que acontece isso? O que que acontece na nossa cabecinha que a gente fala assim: "Não, eu consigo, eu vou". É legal falar "eu consigo", mas espera aí que não é para tudo, né. Acho que a gente ele associa muito a uma imagem, né, então uma imagem desse corpo ideal e a gente pede até nas redes sociais, a gente sabe muito bem, não só falando de filtros, né, em Sim. si, mas até ângulo para tirar foto e isso, então o que é real de fato que a gente está enxergando, que a gente está, né, conseguindo e aí até para uma tentativa, né, da gente associar e de trazer para essa realidade, a gente vai se moldando nesse comparativo com outras pessoas. E a Uhum. gente esquece que a gente falou, né, cada corpo é um corpo, mas cada realidade é uma É realidade. verdade. E aí nessa comparação a gente perde de fato aquilo que é real para mim. Uhum. Então, aí é onde a gente começa a negligenciar de fato, todos esses meus cuidados e de fato o que meu corpo está precisando no momento. Acho que a gente tem pouca psicoeducação inclusive para entender Uhum. o que que meu corpo está dizendo. A gente é claro que quando a gente está falando sobre ansiedade, sobre frequência cardíaca Hum. alta, por exemplo, o que que isso significa? É super desconfortável, né, é Sim. por isso que gera fadiga, né, então eu tô ali correndo, que seja, minha frequência tá alta, vai gerar cansaço, o meu pensamento, né, ele vai bombardear ali de: "Tô cansado, não aguento mais, tá doendo", e a gente perde um pouco desse lugar de fato do que é um cansaço de treino Uhum. e o que é que já tá passando. Quando a gente tá até falando de, Sim. né, o assunto hoje é overtraining, Uhum. mas a gente chega em causas de fato que a atividade como atividade física em movimento, a gente tá falando de um lugar de bem-estar, de saúde, Uhum. mas em muitos casos quando a gente já chega nesse overtraining, a atividade física ela passa até a ser repreendida, né, então um Sim. lugar que seria para bem-estar, eu já nem quero mais entrar em contato de tão aversivo que aquilo se torna Olha para mim. só. Interessante. Agora, professor, o overtraining, né, como é que ele se instala, na rotina de quem treina?
eu começo a treinar, né? Mas aí eu quero mais, e daqui a pouco eu tô em overtraining. Qual é o caminho, né? Que a pessoa precisa passar e os alertas que podem ser percebidos, né? Até chegar a um overtraining. Olha, é um processo, né? Um pouco até demorado para a gente chegar a um status de overtraining, né? Passa bastante do limite que a doutora comentou agora há pouco. Mas, de forma geral, você começa a treinar, é aquela coisa que nunca está bom, eu sempre acho que posso mais, um pouco isso na parte psicológica, né? Eu sempre acho que eu deveria ter feito mais. Eu já vi casos de pessoas que treinavam pela manhã e aí passavam o dia, iam trabalhar, fazer suas coisas, não aguentavam e tinham que voltar à noite para treinar também. Então, passavam do limite totalmente do corpo, e a doutora também comentou agora que a gente precisa descansar, né? Existe uma frase, né, na educação física, na musculação, que descanso também é treino, então é necessário ter esse momento de descanso. Mas quando a gente começa a chegar no overtraining, quando a gente começa a chegar nesse estado, é quando a gente já tem dificuldade de recuperar o treino que foi feito. Ou seja, você pegou tão pesado naquele treino que você já demora a conseguir ter novamente condições de treinar novamente aquele grupamento muscular, por exemplo, né? Os batimentos cardíacos, que normalmente voltam ao batimento normal, ao volume normal, né? Ritmo normal rapidamente, eles já demoram mais a voltar. É um outro sinal também de que alguma coisa está errada. O seu corpo está entendendo que está muito além daquilo que ele poderia aguentar. Então, ele começa a bater mais forte para poder superar aquilo tudo. Um outro problema que a gente vê com muita constância, quando a gente já está chegando, atingindo ali o overtraining, é a baixa qualidade do sono. Você fica tanto, né, são tantos hormônios, tanta coisa acontecendo no seu organismo, que você não consegue dormir. E o descanso, como a gente falou há pouco, é muito importante. Então, com esse sono desregulado, você não consegue ter essa recuperação necessária. Você começa com isso, ficar irritado, estressado, sintomas de ansiedade, depressão, começa a ficar desmotivado pelo treino, porque você está tão cansado, né? O seu corpo físico está cansado, você não consegue fazer aquela atividade, não consegue levantar aquele peso mais, mas a tua parte emocional te obriga a fazer, né, de uma certa forma, e aí você acaba ficando desmotivado. Com tudo isso, você tem uma baixa da imunidade, então você tem muito resfriado, você tem muitas infecções, a sua imunidade vai lá para baixo, então qualquer doença que tenta chegar no seu corpo acaba se instalando. Ou seja, é todo um processo que acaba te tirando da academia. Então, quando a gente fala que o overtraining não é legal, não é mostrar para todo mundo, olha, que legal, ele treinou tanto que ele teve o overtraining. Não, quando você tem um overtraining, você acaba saindo da academia, talvez porque você não aguenta mais, ou porque o seu corpo não aguenta mais. Você acaba tendo um problema de saúde, você fica doente, né? O overtraining é considerado aí praticamente uma doença, porque você não consegue mais ter continuidade naquele treino. Então, é extremamente perigoso, porque a partir do overtraining, você começa a ter outras doenças, né? Você tem doenças graves que podem levar até a morte, né? Porque aí você tem falência de rim, você pode ter problemas gástricos, você pode ter problemas cardíacos, tudo isso porque você simplesmente passou do limite. Uau, seríssimo, Angélica. Acho que complementando, né, a fala foi ótima. Ele falou muito do processo, né? Então, quando a gente está falando desse pico, né, onde a gente já ultrapassou o nosso limite, mas acho que é importante a gente voltar justamente qual que é o significado que a atividade física está tendo pra gente, né? E aí a gente vai entendendo de fato esse processo, né? Quando a gente deixa de colocar a atividade física como um lugar, né, de saúde, de bem-estar, de prevenção e promoção de saúde e vira uma obrigatoriedade, né? Eu não estou dizendo sobre gostar ou não gostar, a gente tem inúmeras atividades físicas, né, pra gente poder estar ali sendo pertencente
pertencente, em gostar, enfim, se identificar com a atividade, mas essa importância que a academia, né, que só um treino, né, de força ele vai saber dizer pra gente, traz dos benefícios, mas é justamente esse significado que tem, né. Então, de fato, se eu tô indo pra academia muito mais por estética do que de fato por saúde, Sim. será que, né, será que realmente tá valendo? Né, e aí a gente chega nesse lugar de tô sempre frustrada, nada nunca tá bom, e acho que se perguntar mesmo, se nada nunca tá bom o suficiente, será que tá normal? Né, será que de fato eu não tô passando o nosso limite? Acho que é importante a gente dizer, a gente tá falando muito, né, sobre corpo, overtraining, mas entender também uma realidade, por exemplo, para nós mulheres que somos cíclicas também, né, então a gente entender também sobre essa questão hormonal e acho que falta, né, mais lugares pra gente poder estar conversando sobre isso também, de que a gente muda toda semana. Sim. Né, então como é que a gente tá olhando para esse corpo que vai mudar, né, e aí a gente tá baseado, né, na internet, onde a gente tem um ideal e que sempre aquele corpo, eu tenho que estar sempre motivado. Gente, será que a gente vai pra academia todo dia porque tá motivado? A gente tem Pois é. motivação para fazer as coisas o tempo inteiro? Exatamente, né. Importante a gente salientar também, além dessa questão, né, do corpo feminino, que é totalmente diferenciado, a gente vive aí num universo de hormônios e quando eles começam é maravilhoso, né. E aí a gente, às vezes, fica nessa comparação, né, com a internet, e você quer, e você vai, e aí você se frustra, e aí você começa a utilizar alguns suplementos. Professor, me conta, suplementos, tem tantos, mais tantos, que se a gente for olhar, eu acho que você que é professor aí, conhece tudo, né, sobre atividade física e suplementação, eu acho que você não sabe o tanto de suplemento que tem, que existe além desses que você de repente indica aí para os seus alunos. É diferente você tomar um whey, de repente uma creatina, mas indicada por um professor, por um personal, do que você ir lá comprar aleatório, tudo que você vê naquela loja lá, porque tem tanta coisa, é tudo tão atrativo, e sair tomando sem nenhuma orientação. Isso pode trazer consequências, professor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da suplementação, que hoje virou modinha, né? Pois é, e é uma modinha bem perigosa, Rubem, porque quando está só no campo da suplementação, né, na maioria dos casos, o suplemento não vai trazer problemas sérios de saúde, tá? O problema vem quando começa a passar do suplemento e entrar no anabolizante. Aí a história fica muito mais perigosa. Agora, sobre suplementos, realmente tem uma gama e hoje em dia a ciência está tão avançada, né? A gente tem visto aí vários estudos, as pessoas cada dia vão descobrindo mais suplementos, né? Mais formas da gente adquirir aquilo que o nosso corpo não produz. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, suplemento, como o próprio nome já diz, é uma substância, é um shake, é um pozinho, é alguma coisa que vai suplementar, ou seja, vai completar aquilo que o nosso corpo não produz ou não adquire naturalmente. Vamos citar um exemplo aí que você deu, que foi o whey protein. O que é o whey protein? Proteína. A gente tem na nossa alimentação proteína de todas as formas, né? A gente tem a proteína que vem da carne, a gente, para quem não come carne, a gente tem proteínas pode vir do lado vegano, vegetariano, a gente tem que consumir essas proteínas, né? A gente tem ali um limite, né? Uma taxa que a gente tem que ter na nossa alimentação. Aonde entra o whey protein aí, que é um dos suplementos mais consumidos hoje em dia? O whey protein ele vai suplementar, ele vai completar aquilo que a gente não tem na alimentação. Aí vem a pergunta, tá, mas eu me alimento bem, eu como bem, eu preciso suplementar? Não. Aí é que entra o grande problema. Entrou-se numa modinha de que se eu faço academia, eu preciso tomar whey protein. Se eu faço academia, eu preciso tomar creatina. Não necessariamente. Você precisa tomar suplementos se você não tem na sua alimentação. Se você tem uma alimentação completa, você não precisa gastar o seu dinheiro com a suplementação. Só que é até um pouco cultural, e eu acho que a doutora pode até
falar melhor do que eu, né? A pessoa terminou a academia, parece que é um ritual, ela tem que pegar o shake, botar ali seu suplemento, sair da academia pela rua, chacoalhando aquilo e tomando. Parece que é um ritual, mas não é verdade. Se você come bem, você não precisa suplementar. Ou vai fazer mal suplementar se eu comer bastante proteína? Não vai fazer mal. Mas às vezes você está gastando rios de dinheiro aí com suplementos sem ter necessidade. Como eu já vi gente dizer para mim que não foi para a academia naquele dia porque o whey protein dela acabou e aí ela não podia treinar porque não tinha whey para tomar depois. Sendo que ela faz uma alimentação normal, ela come de tudo, come carne, ela come todos os nutrientes necessários e aí não teria necessidade, mas ela não foi porque não tinha whey protein. E um outro suplemento que a gente vê aí muito comum, e é um dos melhores, eu posso dizer isso para você, porque é um dos suplementos mais estudados pela ciência, que é a creatina. A creatina, ela é um produto que o nosso corpo produz. Só que quando a gente toma creatina extra, né, quando a gente toma aquele pozinho misturado com água, misturado com suco, até virando direto na boca, o que a creatina faz? Ela atrai líquidos para o nosso músculo, ou seja, ela acaba dando para a gente uma sensação de um pouco mais de inchaço, mais um inchaço muscular. Mas ela também ajuda na recuperação, na energia. Então, assim, ela tem a sua função dentro do organismo. Mas, repito, como eu falei agora do whey protein, se você tem tudo isso, se você já tem creatina suficiente no seu corpo, não precisa suplementar. Um cuidado muito importante, só para encerrar essa fala aqui. Se você quer tomar qualquer suplemento, o ideal é você procurar um nutricionista, um nutrólogo, alguém que vai fazer uma avaliação da sua alimentação para saber se você precisa tomar aquele suplemento. Repito, por quê? Para não gastar dinheiro à toa. Excelente, professor. É muita gente tomando aí suplementos tortas à direitas, né? Só que vale a gente lembrar também que tem essa questão dos anabolizantes que é preocupante demais. Tem gente que cresce o músculo da coxa assim do dia para a noite, né? E fala assim: "Ah, suplementei, fiz isso, aquilo outro". Gente, a gente sabe que não é e a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Angélica, você queria completar a fala do professor, né? Vai lá. Acho que a gente está falando muito e percebe que na própria fala dele a gente está falando sobre o significado que tem para a pessoa, né? Então eu Sim. não vou para academia porque acabou meu whey protein, Aham. né? Eu acho que é a mesma ideia de que se eu não tirar a foto na academia não quer dizer que eu não treinei nesse dia, né? É Então, isso de fato, acho mesmo. que é entender um pouco desse lugar que a academia passa a significar pra gente, Sim. né? E aí desse lugar de imagem mesmo. Quando você falou dos anabolizantes, eu acho que tem muita gente, né, vendendo algumas coisas Uhum. hoje em dia sem trazer de fato o que é anabolizante, né? Então Sim. acho que as redes, acho que conforme a gente está evoluindo, vai trazendo acessibilidade, seja de informação, Uhum. seja de produtos, mas esse cuidado de fato do que meu corpo está necessitando e justamente para quê? Né? Sim. Para Aham. que, como? Então, esse questionamento de fato, se eu estou precisando de fato esse suplementar, que nem ele falou, né? Eu estou suplementando alguma coisa que está me faltando. O que Uhum. é que está me faltando? Né? Se eu acho que está tudo, eu acho que nas redes sociais, né, a gente tá, eu preciso desse suplemento, eu preciso disso, porque o outro falou, e aí a gente vai sendo Uhum. consumindo, e a gente percebe que a gente está sempre se frustrando de fato, porque eu tenho sempre que mais, né? Nada está suficiente, Aham. eu ir para academia, eu preciso até de roupas, né, que vai dizer para Sim. academia, é o tênis da academia, ou até quando a gente fala, né, até da corrida, a gente fala inclusive o tênis, o baixa pace, né, Uhum. então o óculos, o relógio, se eu não tiver de relógio, então não valeu, então eu preciso postar. Então, qual que é o significado disso? Então, eu estou de fato fazendo essa atividade desse cuidado para comigo, ou eu estou de fato mostrando, né, para os demais. Então, acho que esse é o primeiro lugar e de fato da gente entender
por que eu estou me movimentando e como eu estou me movimentando. A partir do momento onde eu já não estou me movimentando mais para mim e para o outro, acho que já está, né, disfuncional. E quando você fala dos anabolizantes, a gente está falando muito desse lugar de imagem, né? Então, nesse lugar de comparativo, o que seria esse corpo ideal? E acho que é importante a gente falar que dentro da psicologia, o corpo ideal, ele vem com base, né, da parte cultural e social em si, e aí, de fato, que a gente está modificando. Hoje, a gente tem muito mais esse lugar da gente falar sobre anabolizantes do que a gente tinha anteriormente. Sim. O quanto passou-se até mais acessível essa parte de anabolizantes, o quanto nem deveria, né? Tanta acessibilidade assim. Então, uma falta, inclusive, de orientação, de responsabilidade, inclusive, e aí acaba virando uma grande negligência, inclusive. Muito bem. Agora 8h51, o papo tá bom e as pessoas de casa estão participando e a gente precisa responder os nossos telespectadores que têm aí perguntas, né, para os nossos convidados. Pode colocar na tela, por gentileza, produção. Estamos ao vivo, TV Câmara Campinas, hoje falando de overtraining aqui no Estúdio Câmara. Aline Castro, do Guanabara. Como é possível treinar com consistência sem virar uma rotina de desgaste, respeitando o próprio limite biológico de cada pessoa, professor? Olha, essa pergunta ela é muito importante. Eu acho que teria que ser a gente tinha que falar isso para todo mundo tinha que levar isso como uma regra. Treinar sempre, começando devagar. Você não pode começar na academia já querendo se comparar com quem já está treinando há muito tempo. Como é que a gente faz para não virar um excesso? Começa devagar, né? Aos poucos, o seu corpo, a gente falou muito hoje aqui sobre os sinais que o corpo dá, e o nosso corpo também dá sinal que pode mais. Então, ouvindo o nosso corpo, entendendo o nosso corpo, você vai ver, poxa, eu fazia aqui 10 repetições no supino, por exemplo, eu senti que eu posso fazer 12, e aí eu não estou indo além, eu consegui fazer os 12 tranquilamente. Aí você começa a fazer 12. Ou então você pode aumentar um pouquinho a carga, em vez de fazer 10, você faz 11, 12 repetições, e aí você vai sentindo que o seu corpo está progredindo. É dessa forma que a coisa é feita, é dessa forma que a gente progride o nosso treinamento dentro dos limites e respeitando também o nosso corpo, sempre ouvindo aquilo que o nosso corpo está dizendo para a gente. Pra gente, né, tá falando para virar um hábito, né, ela fala muito dessa consistência, pra Sim. gente aderir a alguma coisa, aquilo precisa fazer sentido pra gente, né, não adianta eu já ir pra academia e achar que, né, eu vou fazer todos os exercícios, tem um nível de dificuldade, inclusive, então entender de fato esse processo em si, todos, né, que já estão ali, que a gente tem base, né, de que, nossa, treina muito, já foi iniciante um dia, né, então o quanto a gente pula essas fases é justamente essa falta que cabe a negligência. Então, de fato, de entender como iniciante, e aí, como ele falou, o nosso próprio corpo, ele vai dando sinais de que eu posso evoluir mais, então se aquela carga em si, ela tá ficando leve, então talvez eu possa, né, aumentar, então o nosso corpo vai falando com a gente o tempo inteiro, e a partir disso a gente vai, né, seguindo. E ao mesmo tempo, para virar uma consistência, é justamente o quanto eu tô olhando para esse processo em si, e vendo esse bem-estar dentro do processo. Se eu já quero o resultado lá na frente, então, né, eu quero um corpo escultural, isso e aquilo, talvez fique muito penoso mesmo, e aí esse lugar que é frustrante, aí fica muito difícil eu ir para academia e fazer com que isso vire um hábito, né, e aí deixa desse corpo ativo, desse corpo em movimento. Muito bem, né? A gente tem que prestar atenção também nessa questão da autocobrança, né? Você se cobra muito, então tem que tomar cuidado com isso também, tem que ter aí a visão do seu limite, o descanso e saber que é um processo, que não é do dia para a noite que você, de repente, vai conseguir aí um super corpo malhado, quem dera, né? E outra, né? Cada corpo é um corpo. Tem gente que treina aí a vida toda, mas não tem os gominhos definidos e tá tudo bem, né? E tem gente que treina aí 6 meses e o corpo já começa a ficar todo desenhado. É isso, né? Cada um tem a sua genética, a gente precisa entender isso também. O importante é a gente estar em movimento sempre. Vamos lá, mais uma pergunta pra gente. Quem é que está conosco, produção? Pode colocar na tela, por gentileza. O Diego Almeida, da Vila Industrial.
Como mudar a mentalidade de que quanto mais sofrimento, melhor resultado, sem cair no outro extremo de não se exigir nada? Ah, muito bem. Então, tá, né? É delicado isso aí, professor. Explica pra gente, porque ou eu me exijo e aí vou ao limite e vou buscar mais e mais e mais, ou então eu só vou lá 15 minutinhos na esteira, tô em movimento. Como faz pra gente equilibrar isso aí? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que colocar metas, né, daquilo que a gente quer, né? Tem gente que entra na academia para socializar, tem gente que entra na academia para hipertrofiar, ou seja, para ficar forte, tem gente que entra na academia para emagrecer. Então, como é que a gente pode fazer essa meta dar certo? É ter metas realistas. Se você está aí pesando, vamos dizer aí, 100 quilos, eu não posso botar uma meta na primeira semana, você mesmo deu esse exemplo agora, para chegar a 60 quilos. Então, vamos criar metas realistas. E aí a gente vai atualizando essa meta conforme o andamento, conforme o nosso progresso. Porque dessa forma a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai, estou ali com 100 quilos e eu preciso emagrecer, então eu vou pensar, vamos lá, 1 quilo a cada 2 semanas. Ou seja, você tem ali uma meta, né? Você não vai deixar, como o telespectador falou, eu não vou deixar de qualquer forma, né? Eu não vou deixar para lá, mas eu vou ali, a cada 2 semanas eu quero emagrecer 1 quilo. Emagreceu aquele quilo, daqui a 2 semanas eu quero mais 1 quilo. Dessa forma, você vai ter metas realistas, né? Você vai ter um ponto onde você quer chegar e também não vai deixar a coisa andar do jeito que ela quiser. Muito bem. Quer pontuar, por favor? Quero sim. Acho que é importante, né? A gente está falando muito desse significado e mentalidade em si, desse olhar de a gente não tem controle sobre o resultado, Isso. né? Mas é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E aí, quando a gente está falando de metas, é justamente esse lugar de construir metas que sejam reais e possíveis. E a gente até esquece um exemplo básico aqui, né? Sobre o que é estar em equilíbrio, o que está funcionando. A gente esquece que o equilíbrio é como se fosse uma balança, né? Então, o nosso próprio corpo, inclusive, quando a gente está fazendo muito alguma coisa, né? A gente está em desequilíbrio. Então, é como se o nosso próprio corpo também jogasse estímulos pra gente, justamente para que a gente entre nesse equilíbrio novamente. Um exemplo até para ficar um pouco fácil para o telespectador. A gente não sente tédio, então eu não tô cansado de fazer muito alguma coisa. Não é diferente quando a gente está falando do exercício. O nosso corpo também age desta maneira. Então, quando a gente está falando sobre esse corpo sentido, às vezes a gente está cansado, seja daquele mesmo estímulo, seja daquele mesmo período. Por isso que quando a gente está falando da academia em si, existem períodos que a gente troca de treino. E não é só com base, né, na estética, no objetivo ali, que as metas podem mudar de fato, mas é justamente para seguir essa periodização. A parte psicológica, quando a gente fala da periodização, ela vem de encontro, inclusive, com a preparação física, ela vai de encontro com a parte nutricional. Por isso que todas essas áreas precisam estar conversando. E a gente sempre vai voltar nesse mesmo lugar do significado que tem essa atividade para mim. Se eu não entendo aquilo que está fazendo sentido para mim, o significado que tem para mim, eu pouco vou estar atento a todos esses movimentos. Excelente, olha só, né? Que significado tem para você a sua atividade física ou o seu exercício físico, né? A gente precisa encontrar aí esse ponto de equilíbrio para poder fazer as coisas darem certo, porque se você vai ao limite, vai chegar uma hora que você vai desistir. Porque aí você vai ao limite porque você quer um resultado, o resultado não chega com tanta facilidade assim, e aí vem a frustração, e a frustração você vai acabar desistindo, e depois para voltar e começar do zero tudo de novo, é bem delicado, né? Com certeza. Então é melhor aí ir aos pouquinhos, mas vendo a sua evolução, né, bem delicadinha, bem com tranquilidade. Quando você olhar assim, passou um ano, você tá do jeito que você queria. Não vai conseguir em 3 meses assim tão rápido, dependendo do objetivo. E a gente sabe que o objetivo de muita gente é, né, fazer aquela transformação corporal rápida, né? Então a gente precisa cuidar da mente, do corpo e manter o equilíbrio. Agora 8h59, produção, dá tempo para mais uma?
Se der, pode colocar na tela, por favor, é a última então, e a gente já vai para as considerações finais. A Melissa Rocha, do Jardim do Trevo. Para quem quer começar ou recomeçar, é importante. Como construir uma relação mais saudável com o exercício, sem culpa por treinar menos ou precisar de descanso. É interessante, né, professor? Porque alguém que treinou há um tempo, aí parou e agora quer recomeçar. Como é que vai fazer, né, para ficar sem culpa? Porque quando a gente está começando ou quando a gente vai recomeçar, por mais que a gente tenha treinado um bom tempo da vida, você vai ter que começar do zero, porque eu falo que esse negócio de treinar, olha, é bem delicado, né? Você treina, tá lá, legal, parou de treinar uma semana, acabou tudo. Aí você precisa começar tudo de novo. O ideal é você saber que você não vai retomar os seus treinos da mesma forma que você parou, né? E isso é muito complicado para muita gente, né? Que acha que eu saí da academia, eu pegava 40 quilos de cada lado no supino, você ficou aí anos sem treinar, você não vai voltar pegando 40 quilos de cada lado, você vai ter que voltar tudo de novo, fazer todo esse processo. Agora, uma dica que eu dou para essa telespectadora é, primeiro, busque uma atividade que você goste, que você sinta prazer em fazer, para que você faça aquela atividade com constância. E realmente, comece devagar, dentro do tempo que você tem. Eu tenho que treinar pouco, eu tenho que descansar mais, não tem problema nenhum. Qualquer treino é melhor do que treino nenhum. Então, faça aquilo que dá para você fazer dentro do seu limite, dentro do tempo que você tem. Excelente. Tem até uma frase, né, super viralizada, que é melhor feito do que perfeito, né? E acho que é um pouco disso, dentro da realidade que você tá, dentro do tempo que você tem, e acho que esse sentido da própria atividade física como um movimento, como ser ativo, né? A gente esquece que o movimento em si é qualquer movimento. Eu levantar daqui, eu tô me movimentando, então eu caminhar, passar a caminhar no quarteirão, então ter esse olhar, né, para ser mais saudável desse corpo ativo faz com que a gente olhe também para atividades físicas, seja para academia, seja para outros tipos de modalidade. Gente, tem tantas modalidades para a gente poder, né, experimentar. Então, da gente experimentar de fato algo que caiba dentro da nossa realidade e que realmente faça sentido para gente. E aí essa relação, ela vai ser construída de uma forma muito mais saudável. Uau, gente, que programa gostoso, que programa legal, quanta informação e quanto ensinamento aqui, né, com o nosso professor, a nossa psicóloga, trazendo para a gente hoje que existe uma diferença muito clara entre disciplina e excesso, né, e treinar bem não é ir ao limite todos os dias, não. A gente precisa entender o próprio corpo, respeitar o tempo de recuperação e construir um resultado com constância, né? Porque, no fim, a evolução de verdade não é do desgaste, como a nossa psicóloga muito bem pontuou. Essa evolução, ela vem através do equilíbrio, gente, é isso. Bom, quero agradecer a participação de vocês, começando aqui pelo professor, nosso personal trainer, professor Luiz, obrigada, viu, pelos seus ensinamentos, pela sua troca, eu acho que foi, assim, maravilhoso. E vamos lá, o programa está disponível aí no YouTube, vamos repassar para o pessoal aí, porque a galera precisa entender esse negócio de overtraining aí, não é sair engatinhando da academia que vai dar resultado, né, professor? Verdade, eu que agradeço aqui. Só deixar um recado, né? Quando a gente mantém uma rotina saudável, a gente está impactando o nosso corpo todo, a gente tem qualidade de vida, a gente trabalha melhor, a gente viaja melhor, a gente vive melhor. Então, faça atividade física e muito obrigado aí pelo espaço. Podem contar sempre comigo. Maravilha, a gente que agradece, muito obrigada. E agradecemos também a Angélica, né, a nossa psicóloga esportiva, trazendo para a gente a importância do alinhamento entre corpo e mente e o movimento. Angélica, obrigada pela sua participação. Agradeço, foi uma delícia, né, fazer esse papo com vocês. E acho que se eu poderia deixar alguma coisa para fixar é que tão importante quanto desempenhar é descansar, né? Então que a gente faça justamente, entenda esse corpo em movimento, corpo e mente não se separam, e que a gente entenda, né, esse equilíbrio em si do descanso, de um descanso ativo, né, mas que a gente continue aí se movimentando. Maravilhosa, é isso, gente. Fico alerta, então, sair destruído da academia, é conseguir voltar melhor
no dia seguinte, combinado? E amanhã nós temos o Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo. E olha só, nós vamos acender um alerta aqui importante sobre a saúde pública. Amanhã a gente fala do vício em bets, né? Ah, mas vocês já falaram já, só que agora tem um outro ponto, né? Esses jogos de apostas estão deixando de ser apenas um problema financeiro e se tornando aí uma crise que afeta também a saúde mental dos brasileiros. Tem dados da Unifesp que mostram que quase 11 milhões de pessoas apostam, colocando em risco a própria vida financeira e emocional. Diante desse cenário, o Sistema Único de Saúde passou a oferecer atendimento gratuito para pessoas com compulsão por jogos, incluindo também o apoio para familiares. Mas afinal, como identificar o vício? Quando o hábito vira dependência? E quais os caminhos existem para sair desse ciclo? Amanhã a gente fala mais, então, sobre o vício em apostas e sobre o serviço de teleatendimento gratuito e confidencial que está sendo oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Tá bom, gente? Grande abraço para você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fiquem daqui a pouquinho com informações atualizadas direto da nossa central de informações, com a Íria, atualizando tudo para você, aqui de Campinas, Brasil e mundo também. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia e no decorrer do dia também várias reuniões, né, direto da Câmara de Campinas, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também no YouTube, e você é nosso convidado todo especial. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, um dia lindo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.